Muito boa tarde. Como estão os amigos? Como estão as amigas? Início do final de semana, a pausa fundamental. Algumas vezes aqui já falamos sobre a pausa, sobre a importância da pausa nas nossas vidas, não apenas do final de semana para início de uma outra semana, não só das férias para o início de um outro ano, mas o silêncio no meio da música, o intervalo entre as refeições, numa conversa, na comunicação, a pessoa que fala compulsivamente, que não para refletir, para possibilitar a intervenção do interlocutor, é sufocante. A pausa, o tempo, precisa ser administrado por todos nós. Uma pessoa que só acelerasse um carro, que só ativasse ao máximo um liquidificador, um aparelho elétrico, geraria a falência, assim como da máquina humana, o estresse, a sobrecarga, a queima. Significativo é o estresse num estágio muitíssimo avançado, conhecido por burnout. Burnout, em inglês, é algo como queimou de vez. Precisamos nos conhecer para saber dos nossos limites e conhecer a importância do tempo, da pausa, do ritmo, para avançarmos com mais tranquilidade. A sabedoria popular fala do devagar e sempre, receita que é muitas vezes esquecida por corredores, maratonistas, ultramaratonistas, tem entre as suas virtudes essa de conhecer o seu ritmo, conhecer o ritmo da vida, conhecer o ritmo da comunicação, da música, o ritmo da fala. Tudo pulsa no universo, tudo tem um ritmo. E nós, mais uma vez com a sabedoria popular, precisamos dançar conforme a música. Muito bom. Um prazer estar com vocês aqui novamente. Continuamos no nosso O Consolador, livro muito interessante, praticamente uma continuação do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos são 1019 perguntas, aqui são só, entre aspas, 411. E tem um objeto muito diferente, apesar que ambos sejam excelentes no contexto da espiritualidade, da perspectiva espiritual. O Livro dos Espíritos centra-se na reflexão sobre as leis de Deus, as regras, os princípios por meio dos quais Deus opera na criação. Aqui, Emmanuel centra o objeto da reflexão no conhecimento humano. É uma revisão do conhecimento humano nas suas três vertentes, ciência, filosofia e religião, a partir da perspectiva espiritual. Com o auxílio, diríamos nós, luxuoso
do guia espiritual de Chico Xavier, Emmanuel. Vamos então a mais uma, sempre importantíssimas questões. Foram inspiradíssimos os entrevistadores de Emmanuel. E aqui, hoje, nós vamos falar sobre o seguinte tema: a questão de ver Jesus. São muitos os que falam de um encontro com Jesus. Apesar de termos essa justa saudade, essa justa vontade de estarmos perto do Mestre, nada mais legítimo do que um amor buscar o outro. Temos que ter consciência da dificuldade. Se um fã de um ídolo da música do cinema, da televisão, perde a noção da distância, ele pode entrar numa loucura. Há fãs que, longe do senso de realidade, imaginam-se em comunicação, em contato, em uma proximidade absurda com os fãs, com os ídolos. E os golpistas se aproveitam disso, sendo famosos os casos de grandes ídolos do cinema cujos nomes são utilizados por falsários e que pessoas com certo descolamento com a realidade acreditam estar se comunicando com essas estrelas internacionais. E mais, que essas estrelas internacionais estariam em grandes dificuldades financeiras. E mais, que há alguma lógica nessas grandes estrelas internacionais pedirem empréstimos para pessoas desconhecidas como nós, conhecidas apenas na internet. Esse descolamento da realidade é muito grande e nós, em relação a Jesus, temos uma distância muitíssimo maior do que em relação aos ídolos da terra. E precisamos entender essa distância e entender que se nossos anjos da guarda, se guias, se instrutores podem produzir para nos impactar, para nos revigorar, para fortalecer a nossa fé, imagens de seres de grande envergadura, Buda, Maria, Jesus, o contato de vermos, de estarmos em presença de Jesus, possui uma questão vibratória. A respeito disso, o profeta levantou e Jesus também utilizou a imagem do profeta de que nós, tendo olhos, não vemos, tendo ouvidos, não ouvimos. Por quê? Porque um ser como nós, tendo olhos, não vê, tendo ouvidos, não ouve. Uma questão de vibração. Jesus explica isso falando: se os seus olhos são maus, tudo à tua volta será mau. De forma que pessoas viciadas, invejosas, magoadas,
olham as outras e veem os seus próprios pesos, os seus próprios venenos em todos à sua volta. Pessoas maliciosas, por exemplo, veem todos como maliciosos como ela. Se os seus olhos são maus, tudo à tua volta será mau. E se os nossos olhos são limitados por nossa própria sujeira espiritual, como óculos, que muito sujos limitam demais a nossa visão, de forma que, tendo olhos, não vemos, é preciso entender que, não enxergando as outras pessoas, não enxergando um passarinho cantando na rua de tão preocupado que estamos conosco, com nossos compromissos, que não vemos a lua em pleno céu às 10, 11 horas da manhã, tudo pela agitação mental, tudo pela perturbação vibracional que como que cega nossas mentes. Como poderíamos pretender ver Jesus? Temos que ter muito cuidado com essa alucinação, com essa ilusão que muitos de nós cultivamos sobre uma pretensa iluminação, uma pretensa santidade, uma pretensa superioridade tão grande que nos colocaria em contato direto, presencial com Jesus. É um sinal evidente da nossa arrogância, da nossa prepotência e da nossa inconsciência. Da nossa inconsciência. Vamos então analisar a pergunta e a resposta de Emmanuel. São muitos os espíritos em evolução na Terra ou nas esferas mais próximas que já viram o Cristo, experimentando a glória da sua presença divina? Vejamos a resposta. Toda a comunidade dos espíritos encarnados na Terra, toda a comunidade, sem exceção, dos espíritos encarnados na Terra ou localizados em suas esferas de trabalho mais ligadas ao planeta, sentem a sagrada influência do Cristo. Mesmo que sem consciência do que sentem, e nós não, é uma marca do espírito primitivo como nós somos, de não se atentar, de não se perceber, de não se observar, que, portanto, vivemos sem consciência do que pensamos e sem consciência do que sentimos, que não consigamos sentir conscientemente, no caso, a presença de Jesus. Mas, diz Emmanuel, toda a comunidade dos espíritos encarnados na Terra ou localizados nas suas esferas de labor mais ligadas ao planeta, sentem a sagrada influência do Cristo, ainda que não registrem. Inclusive através da assistência dos seus prepostos. O que Emmanuel quis dizer com isso? A organização da luz no plano espiritual
os ajudantes da luz, se expressam, se organizam numa grande rede, numa maravilhosa hierarquia espiritual. Muitos não conseguem admitir essa ideia, nenhum de nós, em verdade, consegue compreendê-la em toda a sua importância. Para vocês terem uma ideia, para alguns de vocês pode ser novidade, todas as esferas de atuação na Terra são acompanhadas por responsáveis espirituais. As artes, as ciências, as religiões em geral, mas cada uma das religiões, cada uma das ordens religiosas, cada uma das artes e das vertentes artísticas, em cada uma das ciências e das filosofias, todas têm uma coordenação espiritual. Cada descoberta científica, relembro aqui o livro Ícaro Redimido, que fala da organização do grupo de trabalho luminoso que se encarregou de trazer o avião à Terra, que muito antes de renascer Santos Dumont, os irmãos Wright e outros cientistas, já se reunia no céu sob a coordenação de Leonardo da Vinci, assim como o livro Casa do Escritor, de autoria espiritual de Patrícia, através da mediunidade de Vera Lúcia Marizek de Carvalho, nos dão essa clara noção da grande organização da Terra para nos trazer luzes, descobertas, artes as mais variadas. E com isso podemos entrever, porque na verdade não são apenas as profissões, as religiões, as filosofias, até as expressões da natureza possuem responsáveis espirituais. Os rios e mares, cachoeiras, as matas do mundo todo, praticamente tudo que existe, a ação do sol, todas as expressões naturais, todas as expressões humanas, a proteção do reino animal, tudo tem um encarregado espiritual de grande envergadura. Então, quando Emmanuel fala aqui que toda a comunidade dos espíritos encarnados na Terra ou localizados em suas esferas de trabalho, mais ligadas ao planeta, sentem a sagrada influência do Cristo através da assistência dos seus prepostos, quer dizer que cada um de nós é cercado pelo trabalho dos prepostos de Jesus. Aqueles que limpam e purificam a atmosfera estão conosco. Aqueles que se encarregam da pureza do chão, da terra em si, estão conosco. Nós pisamos no seu trabalho, respiramos aquele outro trabalho, nos nutrimos do trabalho dos protetores dos vegetais, dos protetores dos animais. Eles estão em nós, à nossa volta, o tempo todo. E como são prepostos, como são representantes do Cristo,
Eles são o Cristo no nosso dia a dia, no nosso corpo, na nossa alma, nas nossas vidas. Então, todos nós, sem exceção, vivemos sob a sagrada influência do Cristo através da assistência dos seus representantes. Todavia, ressalta Emmanuel, já que a nossa questão é, lembremos agora, se são muitos os espíritos em evolução na Terra ou nas esferas mais próximas que já viram o Cristo experimentando a glória da sua presença divina. Então, depois desse início da resposta, onde Emmanuel deixa claro que todas as criaturas, todos os espíritos encarnados na Terra ou localizados na sua proximidade, sentem a sagrada influência do Cristo através da assistência dos seus representantes. Apesar disso, pouquíssimos alcançaram a pureza indispensável para a contemplação do Mestre no seu plano divino. A pureza. Pouquíssimos alcançaram a pureza indispensável, imprescindível para a contemplação do Mestre no seu plano divino. Essa resposta nos parece, cada um tem o seu estudo, a sua reflexão, jamais pretenderemos ter palavra final sobre nada, mas essa resposta de Emmanuel nos remete a uma bem-aventurança do Sermão do Monte, em que Jesus disse: bem-aventurados os puros de coração. Vejam aí a ideia da pureza que Emmanuel coloca como indispensável para a contemplação do Mestre. Então, vamos lá. Emmanuel falou da pureza como indispensável para se ver Jesus. E Jesus falou da pureza de coração como condição para ver Deus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Total consonância, total coerência, não é? Da resposta de Emmanuel com os princípios, as bem-aventuranças de Jesus no Sermão do Monte. Por quê? Como compreender essa questão da pureza de coração? Tínhamos comparado a cegueira existencial das criaturas, de nós, a partir da lição do mestre que fala que se os seus olhos são maus, tudo à sua volta será mal. Quem tem os olhos pesados, intoxicados de mágoa, culpa, inveja, preconceito, sequer consegue enxergar as pessoas à sua volta, sequer consegue enxergar a si mesmas. Quanto mais imaginar que a criatura assim primitiva, como todos nós, poderia enxergar a Deus, poderia enxergar a Jesus. Impensável, não é? É preciso purificar nossos olhos, purificar nossos corações para enxergar Jesus, para alcançar o direito, a vibração para estarmos em presença de Jesus, para vermos a Deus. Imagine se você tivesse um telescópio e quisesse enxergar muito além
do que um telescópio comum enxerga. E ainda por cima, se o seu telescópio estivesse com as lentes sujas, opacas, o que você acha que enxergaria da realidade dos planetas, das estrelas? Muito pouco. Necessariamente muito pouco. Para enxergar muito, o que você precisaria fazer? Limpar a lente do seu telescópio. Poderíamos dizer, para aproximar os conceitos de Jesus e de Emmanuel, precisaríamos purificar o nosso telescópio. Essa é a ideia. Imagine suas mágoas e suas culpas. Mais que imaginar. Reconheça suas mágoas, culpas, medos e preconceitos. E purifique. Mas purifique como? Como purificar o nosso universo emocional? As receitas estão no Evangelho. São conhecidas por todos e precisam ser reafirmadas nesses nossos estudos sempre. Para purificar o nosso coração em relação ao lixo emocional que nós acumulamos, frente aos erros que nós cometemos, e esse lixo emocional dos erros que nós cometemos chama-se culpa, é realmente um lixo emocional terrível. É preciso arrependimento. Uma das primeiras propostas de Jesus na sua pregação: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Então, arrependimento é fundamental para a purificação dos nossos corações. Para o erro que os outros cometeram conosco, também acumulamos lixo espiritual na forma de mágoas. E a receita também é do Evangelho, forte por todo o Evangelho, é perdoar. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Com relação ao medo que ensombrece os nossos corações, que enfraquece, que adoece nossos corações, medo se cura com fé. Medo se cura com fé. E a fé é ensinada, é objeto de ensino, de estudo de todo o Evangelho. E, por fim, o preconceito. Jesus não falou sobre a palavra preconceito, mas muito mais do que isso, efusivamente, amorosamente, ele combateu o preconceito com seus atos, ao escolher pobres, leprosos, prostitutas, ao nascer numa região, num país dominado pelo Império Romano, e numa região dentro desse país, objeto de preconceito entre os próprios judeus, a Galiléia. Estava falando o que para todos nós? Ao curar, principalmente, ao pregar, principalmente, para os excluídos, ao ser ele mesmo excluído a ponto de ter nascido numa manjedoura, numa aldeia obscura de uma região segregada pelos próprios judeus. Tudo isso fala muito de preconceito. Então, a cura de nossas mágoas, culpas, medos e preconceitos, 4 terríveis venenos espirituais, está em Jesus. As receitas foram emitidas pelo magnífico
doutor, médico de nossas vidas, e nós só precisamos aviar a receita e tomar os medicamentos. Purifiquemos nossos corações, tornemos mais leves nossas vidas. Igor Galvão, dizendo que vai assistir no YouTube, dando seu boa noite, Diana Costa dando seu boa noite, Emir Cajazeira dando seu boa noite, vibrando pela saúde da nossa amiga Mônica Silva, através da qual pedimos pela saúde de todas as criaturas humanas e animais da Terra. Diana Costa dando seu boa noite, já falei. Cá Veiga, que legal que você está aqui com a gente, cá. Muito boa noite. Adelaide Dias também, muito legal. Muito boa noite. Todos aqueles que estão conosco e que não se manifestaram, todos aqueles que não se manifestaram, não estão assistindo ao vivo e vão assistir nas gravações, aqui no Facebook ou no nosso canal Maurício Zomignani no YouTube. O nosso abraço fraterno, nosso prazer de estarmos juntos e o nosso convite para estarmos juntos amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui às 18 horas. E no domingo, às 17h30, o segundo encontro ainda de reflexão, de estudo sobre o Livro dos Médiuns. Imperdível. Venha conosco. Um grande abraço. Ótimo final de sexta-feira para todos vocês.